Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Antes de eu falar qualquer coisa, vai fazer um favor pra mim assim, ó. Quem não for espírita, vai só levantar o dedo assim pra eu ver, ó. Quem não é espírita, só faz assim, ó. Não precisa levantar a mão, não. Só levanta o dedinho assim, só pra eu ver assim, ó. Isso, joia, joia, joia. Por que eu tô perguntando isso? Por que eu tô, perguntando se não tem espírita aqui dentro? Porque tem muita gente que às vezes vem no centro e fica com medo de vir aqui no centro. Fala, mas se eu for lá no centro, será que eu vou ter que virar espírita, né? Será que eu vou ter que me tornar espírita se eu for no centro? O nosso objetivo aqui não é fazer com que ninguém se torne espírita. O papel da doutrina espírita não é fazer com que a gente se torne espírita. O papel da doutrina espírita, o centro espírita, ele está aberto para atender qualquer pessoa que nos procure. E mais, o centro espírita ele não atende só nós encarnados, ele atende os espíritos que nos acompanham. Quem são os espíritos que nos acompanham? Aí quem nunca me viu está pensando, esse cara é bobo, a gente não vê espírito. Só algumas pessoas, né? Fala assim, a gente não vê os espíritos que nos acompanham. Então pode ser que tenha algum espírito acompanhando a gente que está precisando de tratamento. Então ele vai ser tratado aqui, tá? Então, todo mundo que estiver precisando, porque é comum às vezes a pessoa ir fora, está com algum problema, e a gente tem que resolver o problema. Inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Espiritismo tem uma lição que ele fala o seguinte: não existe nenhuma pessoa que tenha um espinho cravado na mão que não vá querer tirá-lo. Ou seja, aquilo que nos incomoda, nós temos que procurar eliminar. Tem que procurar eliminar. E aí tá lá fora, a pessoa não é espírita, mas fala assim, vai lá no centro receber um passe que ajuda. E como ajuda? Então venha para cá. Aqui é o lugar certo, para espíritas e não espíritas. E mesmo porque... Por que eu falei assim, o nosso objetivo aqui não é fazer com que as pessoas se tornem espíritas? Porque quando Jesus veio aqui no mundo, ele pediu pra gente ser espírita? Não. Pediu pra gente ser católico? Não. Pediu pra ser evangélico? Ele pediu para que nós fôssemos o quê? Bons. Jesus pediu para que nós fôssemos bons. O título religioso não importa, desde que nós sejamos bons. Porque se nós formos bons, nós ajudaremos muito Jesus. Que petulância nossa, né? Se nós formos bons, é bom para nós, porque Jesus já é bom. Então a gente ajudar, né? Nós sermos bons, a ajuda é para nós. Jesus pediu isso para nós, sede bons, para que você fique bem. Então esse é o nosso papel, nos tornarmos bons, ajudarmos cada pessoa que vem aqui a se tornar um pouco melhor. Aí sim, que vai ser bom para todo mundo. E mais um detalhe, quando a gente passa daquele portão para dentro, todos nós, ficamos envolvidos por energias e por bênçãos que a gente não encontra em qualquer lugar. Talvez, mas tem que ter muito esforço, muito empenho dentro da nossa própria casa. Mas tem que ter muito esforço. Agora aqui não. Passou daquele portão para dentro, todos nós estamos envolvidos em energias e bênçãos capazes de fortalecer nosso corpo físico e talvez até nos curar de alguma moléstia física. Estamos envolvidos por energias capazes de tratar nossas emoções, nossos sentimentos. Então, o tempo todo que nós ficarmos aqui, nós todos estaremos sendo atendidos pelas bênçãos e energias de Jesus. Então, que nós todos possamos realmente aproveitar, sairmos daqui muito mais tranquilos, aliviados, confiantes e felizes. É o que eu desejo para mim e para cada um de vocês nesta noite. Muito bem. Uma pergunta. A sua vida está valendo a pena? Tá? Desde quando? Por que a sua vida está valendo a pena? Porque é comum a gente escutar
as pessoas reclamando, não é? Tem gente que reclama perto de você? Muita, né? Tem muita gente que reclama, né? A gente, aliás, tem mania de reclamar de tudo. Já é uma mania nossa, já é um hábito nosso, ficar reclamando das coisas. E aí as pessoas começam a reclamar tanto que às vezes dá a impressão de que a vida dela não vale a pena. Não é assim? Quando eu perguntei se a tua vida está valendo a pena, você pensou no quê? Quando? Porque eu perguntei, desde quando está valendo a pena? Gente, está valendo a pena desde que nós reencarnamos. Só o fato da gente ter a oportunidade de estar aqui trabalhando vale a pena, independente da gente perceber isso ou não. A sua vida está melhor hoje ou era melhor antes? Olha só, o que eu perguntei? Eu perguntei assim, a sua vida está melhor hoje ou está melhor antes? Porque a gente faz esse comparativo. Quando a gente pergunta assim, ó, a sua vida está valendo a pena? A gente parte da premissa que para fazer uma análise da nossa vida, nós precisamos avaliar 3 coisas. Dentro da nossa cabeça passou 3 coisas. Nós estamos avaliando e uma probabilidade de êxito futura. É assim que nós estamos. Agora, como é que foi o seu passado? O que aconteceu com você? Foi bom? É claro que isso daí é muito pessoal. Cada um vai ter uma avaliação. Mas, normalmente, o que é que marca a nossa vida? Qual foi a coisa que mais marcou a sua vida? Pense aí. Já pensou? O que foi a coisa que mais marcou a sua vida? Quem quer falar o que mais marcou? Se tem alguém aí que queira falar? Ninguém? Eu já descobri. É por isso que não sentou ninguém nessa fileira aqui, ó. Porque nessa fileira da frente, todo mundo que veio aqui, que já me conhecia, falou, não vou sentar lá na frente que ele vai perguntar pra mim. Né? Porque quem tá me vendo pela primeira vez, tá pensando assim, esse cara aí, ele não sabe nada, porque ele vem e fica perguntando as coisas pra nós. É verdade, vocês estão com razão. Mas assim, quando a gente fala assim, o que é que mais marcou na sua vida? A gente começa a buscar o quê? Acontecimentos. A gente começa a buscar lá no passado. Não é assim? Vocês estão pensando aí? Porque nós estamos falando da vida de cada um de nós hoje aqui. E quando a gente busca alguma coisa que marcou, o que é que marca na vida da gente? É aquilo que é muito intenso. E o que marca é o que é bom ou o que é ruim? As duas coisas. As duas coisas. Então vamos falar de uma coisa boa que aconteceu com vocês. Bom, vou falar assim, ó. Um fato que mudou a sua vida. A partir daquele momento mudou a sua vida. Vamos lá. Só não vale falar do casamento, porque todo mundo, isso aí foi o primeiro que todo mundo pensou. Do casamento não vale. Depois que você casou, a sua vida mudou muito. Eu estou falando de coisa boa, tá? Né? Mas, por exemplo, você acha que a sua vida mudou depois que nasceu um filho? Sim. Tem muita gente que é acometido por alguns problemas físicos, né? Doenças físicas. Mudou a sua vida depois disso? Mudou. Muda, né? E essas coisas que acontecem, a gente pensa que é bom ou ruim? É muito relativo. É muito relativo. É muito relativo de acordo com a avaliação que a gente faz. E a avaliação que nós fazemos de qualquer coisa passa por um processo mental, natural, de cada um de nós, que nós chamamos de cogitação. Aquele grau que nós temos de entendimento, de cogitação, de organizar as nossas ideias, é que vai fazer diferença naquilo que está acontecendo com a gente. A nossa vida hoje é boa? A gente tem certeza disso? A gente vive como se fosse? Quem é que briga em casa? Fica nervoso? Quem anda no trânsito aqui? Que briga no trânsito? Fica calmo. E no trabalho? Quem daqui tem sogra? Não, para. De novo vocês falando mal da sogra. Então eu estou perguntando, a nossa vida hoje, ela é boa? A gente está achando que vale a pena mesmo? Tudo que está acontecendo?
Porque tudo isso que eu estou perguntando passa por um processo de cogitação, de como nós enxergamos as coisas. Porque quando a gente fala, tua vida tá boa, a gente fala assim, tá. Mas a gente vive como se estivesse. A gente entende o que está acontecendo conosco. Deixa eu explicar, assim, vamos tentar ajustar um pouco o que eu falei da cogitação. O que é cogitação? Cogitação. Vou perguntar para o pessoal lá do fundo, que ninguém sentou comigo. Por exemplo, se eu pegar alguém, apontar o dedo e falar assim, ó, o que é cogitação? Na nossa cabeça vai fluir, a pessoa vai responder da mesma forma que quando a gente pergunta por que a pessoa casou. Por que você casou? Qual que é a resposta que vem? Se a gente pegar e apertar a pessoa. Normalmente duas respostas. A pessoa fala assim, é porque eu amo ou porque eu amava. Quando vem porque eu amava e lascou, né? Ainda quando vem porque eu amo. E quando a gente fala assim, o que é cogitação? Se a gente der uma pressionada, vem assim, ó, cogitação é aquilo que eu penso. Teve alguém que pensou isso? Que cogitação é aquilo que a gente pensa? Teve, né? Isso. A gente pensa. Só que não é só o que a gente pensa. Cogitação é um conjunto de fatores que estão dentro da nossa cabeça. Está dentro da nossa mente. E aí, a gente precisa trabalhar com isso para a gente poder nos entender, para a gente poder se conhecer e aí fazer uma avaliação da nossa vida. Se realmente está valendo a pena ou se eu preciso mexer com alguma coisa. Vamos dar um exemplo disso. Quem daqui levanta cedo? Quem daqui levanta mais cedo? Bom, o que eu fiz com vocês, eu simplesmente coloquei vocês para cogitarem. Isso aí é cogitação. Porque eu fiz assim, eu perguntei assim, quem daqui levanta cedo? Na cabeça de vocês passou num processo de cogitação já. A primeira coisa que deve ter passado pela cabeça de vocês, o que é cedo para ele? Não é? Eu não falei para vocês o que é cedo para mim. Porque eu levanto, não é nem cedo, eu levanto de madrugada, todo dia, 9, 10 horas da manhã, pode estar escuro do jeito... Pode estar escuro do jeito que... pode ser o meu cedo, Eu só perguntei quem levanta cedo. 9, 10 horas da madrugada eu estou levantando. Pode estar escuro do jeito que for. Aí eu fiz outra pergunta. Eu perguntei assim, quem levanta mais cedo? Passou na cabeça de todo mundo, olha só como é que é a cogitação. Em fração de segundos. Passou assim. Como é que eu vou saber se eu levanto mais cedo? Eu não sei que hora que o pessoal levanta. Gente, isso é em fração de segundos passou na cabeça. Só com duas perguntinhas que eu fiz. Então passou tudo isso. Mas vamos estipular, vamos imaginar que levantar cedo pra gente seja a gente levantar 6 horas, tá bom? 6 horas, né? 6 horas é levantar cedo. Tem alguém que levanta antes disso? Tem gente que levanta 5, tem gente que levanta 4 horas da manhã, mas vamos imaginar que 6 horas é um horário bacana, 6, 7 horas, que é o horário que a maioria das pessoas levantam, tá? Qual é um bom horário para levantar? Qual é um bom horário para a gente levantar? Aqui na frente eu já escutei um bom horário, aí ó. E aí para trás, qual que é o bom horário de vocês? Um bom horário? É igual aqui também, igual horário. Olha só, quando a gente fala que um bom horário para levantar é 9, 10 horas, significa que a hora que a gente está levantando, para nós não está valendo a pena. Porque senão a gente ia falar assim, não, o bom horário para levantar é o horário que eu levanto. O horário que eu levanto é o bom. Eu também acho que bom seria umas 10 horas também. Tá? Vamos avaliar como é que é isso? Eu tenho um problema. Eu não consigo deitar porque eu levanto às 6, tá? Eu levanto às 6. A gente fala assim, é cedo? Não, tem gente que levanta 4, 3, 5, né? Mas eu levanto às 6 todo dia. Só que eu tenho um problema. Eu não consigo deitar e programar o meu cérebro e falar para ele assim, 6 horas você me desperta. E aí 6 horas eu despertar sozinho. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda. E a ajuda é um despertador. Tem alguém aqui que consegue levantar sem despertador? Existe, mas são poucas pessoas, né? Já tem aquele horário, assim, deu aquele horário, a pessoa já acorda e já levanta. Você levanta às 7, né? Que hora você levanta? 20 para 6. 20 para 6, olha lá, tá vendo? 20 para 6, olha lá, ele consegue. Eu falei, ele levanta só 7, porque sem despertador, não, 20 para 6. Mas eu não consigo. E aí,
a gente coloca o despertador, certo? Aí ele desperta, informando que chegou a hora da gente levantar. Então a gente fala assim, tem uma perguntinha que a gente faz, né? Fala assim, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda? Aí a pessoa responde assim, a gente abre o olho. Não é verdade. A primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é cogitar. A primeira coisa que a gente faz é cogitar, é raciocinar, é misturar aquilo que eu sei, misturado com o que eu devo, misturado com o que eu quero, tudo misturado, tudo embutido. Quer ver como é que é? Despertou o relógio. O que é que a gente cogita? Mas eu tenho que levantar mesmo, né? Mas já tá. Tem dia que a gente pensa assim, escuta, mas já acabou a noite? Já acabou? Né? Uma pergunta só assim. O Clóvis falou assim, Adinha, nem adianta perguntar isso, que em Mirassol não tem disso. Em Mirassol, que o pessoal que vai no centro, que frequenta lá, não faz isso. Mas por acaso, assim, eu vou falar, lá em Rio Preto, tem umas pessoas que colocam o despertador e descobriram que tem um negócio chamado soneca, que é 5 minutos a mais. Tem aqui? Tem aqui? Por que a gente coloca soneca, 5 minutos? Porque a gente quer ficar um pouquinho mais. Então, vocês viram, e a gente desperta, por exemplo... Quem mais levanta 6 horas aqui? 6 horas. Você levanta 6 horas por causa do quê? Você tem que fazer o quê? Preparar as crianças para levar para a escola. Lá atrás que falou que levanta 6. Para quê? Preparar a filha para ir para a escola. E tem alguém que trabalha aqui? Deixa eu explicar um negócio para vocês. Hã? Deixa eu explicar um negócio pra vocês. A minha esposa, quando ela engravidou do nosso primeiro filho, do João Vitor, ela virou pra mim e falou assim, amor, eu gostaria muito de quando o nenê nascesse, eu ficar em casa cuidando do nenê. Aí eu falei assim, mas assim, cuidar do nenê? Ela falou, cuidar do nenê. Eu falei, aí você vai parar de trabalhar? Ela falou, a ideia era essa, né? Até ele crescer um pouquinho, né? Porque aí eu fico em casa, cuido do nenê, dou uma organizada na casa, tal. E aí eu falei pra ela o seguinte, falou, tá bom. Falei pra ela, tá bom, tá combinado assim. Então nós vamos combinar assim, ó. Eu vou trabalhar, vou chegar pra você e falar, ó, ganhei tanto. Faça o nosso orçamento doméstico ficar dentro daquele tanto e você pode ficar cuidando, né? Do nosso filho. Resultado, ela nunca mais voltou para o trabalho profissional remunerado. Sabe por quê? Eu não quero mais que ela volte. Sabe, gente, ela trabalha muito mais do que eu. Consertou minha vida. Mas ela trabalha igual uma doida. Eu só estou falando isso porque ela não está aqui. Porque a gente tem aquela ideia, né? Por isso que eu perguntei, não tem alguém que trabalha aqui? Porque ela também, a minha esposa também levanta, prepara as crianças, ela levanta 15 para 6, 20 para 6, prepara as crianças, ajeita tudo, tá, aí eu levanto bonitão, 6 horas. Aí eu vou, me arrumo, a hora que eu chego na mesa, o café está pronto, café feito na mesa posta, eu tomo café da manhã, né? E ela naquela correria, prepara lanchinho para todo mundo, não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu, belo, forgado, vou entro no carro, vamos embora, menino, nós vamos chegar atrasado. Fiz nada. Aí eu monto no carro, levo os meninos, aí eu vou trabalhar. Quando eu tô aqui em Rio Preto, eu venho almoçar em casa, o almoço tá pronto, tá tudo organizado, eu almoço, não sei o que e tal, fico ali saio para trabalhar de novo. O que eu fiz? Só almocei. Fiz mais nada. Eu chego à tarde, em casa não faço nada. Olha que forgado que eu sou. E trabalha até de noite. Aí eu chego lá agora, às vezes ela tá fazendo coisa, e tá lavando, e tá mexendo, e não sei o quê. Ou seja, quando a gente fala assim, aquela pessoa que fica em casa não faz nada, ela não trabalha. Pelo contrário, quem fica em casa trabalha muito mais. Porque a minha mulher trabalha muito mais do que eu. Muito mais do que eu. E a gente ainda é tão sem vergonha que de vez em quando eu falo, mas você não trabalha? Olha que maldade. Tô brincando, não falo isso não. Mas assim, voltando lá na cogitação, a gente levanta cedo, por quê? Um tem que fazer uma coisa, tem muita gente que levanta cedo para fazer academia, para ir na academia, para malhar, para caminhar, ótimo, todo mundo tem as suas responsabilidades, porém, não é todo dia que a gente quer fazer isso. Inclusive eu cheguei para minha mulher outro dia e falei para ela assim, amor, eu descobri uma coisa,
Ela falou, o quê? Mas tem dia que eu não gosto de trabalhar, não. Ela falou, verdade? É verdade. Tem dia que eu começo a pensar assim, eu falo assim, eu não estou gostando de trabalhar hoje, não. E ela falou assim, e quando é que acontece isso? Eu falei, quase todo dia. Quase todo dia. Porém, a hora que a gente acorda, a gente começa a cogitar isso. Mas eu tenho que levantar, mas de novo. Nossa, e aí a gente deixa essa nossa cogitação do que eu preciso fazer, do que eu tenho que fazer, misturado com aquilo que eu quero ou não quero fazer, aí junta com o que eu sei ou não sei, e aí a gente cria um ambiente de cogitação na nossa cabeça que vai determinar como é que nós vamos agir e como é que nós vamos enxergar a vida. Nós podemos enxergar as pessoas e as situações como grandes oportunidades, como benefícios maravilhosos na nossa vida, ou simplesmente não. Quando a gente deixa o não quero falar mais alto, ou eu não queria, eu estou fazendo por obrigação, aí nós estamos perdidos. Porque a gente perde uma gama de benefícios que está à nossa disposição. A gente perde esses benefícios, a gente perde o controle. Quais benefícios são esses? Cadê os benefícios? A gente pensa que a gente acorda e tem energia, porque 6 horas, agora está ficando mais claro, mas esses dias aí 6 horas era escuro. A gente pensa que tem energia para a gente ligar a luz. A gente pensa que tem água na torneira, no chuveiro, para tomar banho, para escovar o dente. A gente pensa que a gente tem comida para tomar um café da manhã. A gente pensa que a gente não vai a pé para o trabalho. A gente pensa que tem pessoas que nos amam do nosso lado. A gente pensa que a gente tem um emprego. A gente pensa que nós temos condições físicas, que nós estamos bem fisicamente. Normalmente, estes benefícios se perdem dentro da nossa cogitação. E a gente começa a achar que a nossa vida é muito dura, que a nossa vida é muito difícil, que a nossa vida está muito ruim e que não está valendo a pena. E aí a gente... Porque aquelas pessoas que reclamam são as que acham inconscientemente que a vida não está valendo a pena. Porque aquela que acha que está valendo a pena, ela valoriza o que ela tem. E é isso que a gente precisa começar a entender. Porque isso vai afetar diretamente no negócio chamado relacionamento. Que os nossos maiores problemas, os nossos maiores desafios são os nossos relacionamentos. E os relacionamentos, eles moram dentro da nossa cogitação. Está tudo ali dentro. Então, não tem como a gente viver hoje sem se relacionar. Então, quem tem filho se relaciona, não relaciona? Quem tem pai se relaciona, não relaciona? Quem tem aluno, quem tem professora, quem tem patrão, quem tem funcionário e quem tem marido? Quem tem esposa? Tudo relacionamento. Quem tem irmãos? Como é que a gente tem se colocado? E a colocação, ela é mais mental, ela é mais de cogitação, ela é mais emocional do que qualquer outra coisa. Como é que a gente tem estado e entrado nesses relacionamentos? Todos os dias. Como que a gente tem feito? Então, pensando aqui, no passado. Como é que eu agia no passado? Como é que eu estou agindo aqui no presente? Quais foram as pessoas importantes para mim no passado? Seu pai foi importante? Sua mãe foi importante? Que tanto você brigou com eles? Qual o tanto de valorização que você deu a eles? Seus irmãos, enquanto estavam do seu lado, foram importantes? Qual a valorização que nós demos para eles? Filhos. É interessante que hoje em dia, né, a gente pensa assim, que a gente tem os filhos e que a nossa responsabilidade é ensinar e educar os filhos, não é? Muitas vezes não é. Muitas vezes são os filhos que nos educam. Muitas vezes são os filhos que são as oportunidades da gente melhorar, da gente crescer. Mas a gente pensa o quê? Não, eu que tenho que educar meu filho. E os pais hoje em dia estão sabendo educar os filhos? Então, por conta da cogitação. Por conta da cogitação, de como é que a gente age. Mas funciona mais ou menos assim, hoje, a gente olha para o passado e a gente costuma ver muita coisa que aconteceu de ruim, não é assim? Quando a gente vai falar do nosso passado para os nossos filhos, como é que a gente fala?
A gente fala assim, ó. Porque lá quando eu tinha a sua idade. Aí a gente fala que jeito? Fala que quando a gente tinha a idade dele, era muito melhor do que hoje, não era? Não é assim que a gente fala? Porque quando eu tinha a sua idade, pensa numa coisa boa, porque a gente só andava a pé. É desse jeito que a gente fala? Porque quando eu tinha a sua idade, não tinha geladeira na minha casa não. Né? Prestem atenção, a gente costuma jogar isso lá atrás como se nós tivéssemos sofrido muito e agora as crianças tivessem no bem bom, numa vida boa. Gente, eles também têm cogitação. Foi-se uma época diferente, está numa época diferente hoje, porém cogitação existe. Sentimento, emoção existe. Independente do tempo. Então nós precisamos aprender o quê? Que o passado já ficou. Vamos pegar o que foi bom lá. Porque a gente andar a pé às vezes foi muito bom. Nós aprendemos um monte de coisa. Significa que valeu a pena andar a pé. A gente trabalhar igual uns doidos, porque aqui é possível que tenha pessoas que tenham começado a trabalhar com 12 anos. Quem começou aqui com 12? Com 12, com 12, hein? 12 anos. Vocês imaginem hoje, uma criança com 12 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente hoje proíbe isso, não pode. É exploração infantil. Mas tem um monte de gente aqui então que foi explorar épocas diferentes. Tem gente que começou a trabalhar bem antes. Então significa que aquele tempo nós sofremos que não valeu a pena? Não! O aprendizado que se ganhou naquela época. Mas naquela época a gente não tinha nem sapato para pôr. Aprendizado. E aí a gente fala isso hoje, muitas vezes com pesar. Outro dia eu falei, não sei se alguém daqui foi ver o Dr. Andrei Moreira, que ele veio falar aqui em Rio Preto. Você foi, Clóvis? Teve mais gente que foi? O Dr. Andrei Moreira veio e fez uma série de palestras aqui na região, e ele fala o seguinte, que nós crescemos, nós nos tornamos adultos, porém carregamos aquela criança que nós somos no passado. Olha aqui, ó. Carregamos a criança que nós somos no passado. E ele fala que essa criança está dentro da nossa cogitação até hoje. E aí quando a gente vê alguma coisa que os filhos estão tendo, que nós não tivemos, essa criança reclama. Mas eu não tive, por que ele vai ter? A criança reclama. Porque está na nossa cogitação, está na maneira da gente pensar. E aí ele fala assim, nós precisamos hoje buscar entendimento. Nós precisamos buscar conhecimento. E ele fala assim, que quando você perceber que alguma coisa, que a tua criança lá do passado não teve alguma coisa, e hoje ela está vendo alguma pessoa que tem, e não é coisas materiais só não, às vezes medo. Às vezes medo. Criança tinha medo. Então ele fala assim, hoje você tem uma criança adulta dentro de você. Você tem um adulto com poder dentro de você. Então ele fala assim, quando você identificar naquela criança sua lá do passado, que ela não teve alguma coisa, e na sua cogitação ela está reclamando hoje, dá para ela aquilo que ela não teve. Agrada ela. Agrada a criança anterior. E ele deu um exemplo assim, ele deu um exemplo que a mãe dele, já estavam formados, ele, a irmã dele, os irmãos dele lá que moram longe, mas ele era o que morava mais perto da mãe. E a mãe encanou uma vez lá que ela ficou muito chateada, muito triste, porque ela queria uma boneca. Falou pra ele que quando ela era criança, ela queria ganhar uma boneca, porém a mãe dela não tinha, a família dela não tinha condições de comprar aquela boneca e não deu a boneca pra ela. Que era muito comum acontecer esse tipo de coisa, E aí isso ficou marcado dentro da mãe dele. E a mãe dele chegou um dia e falou isso. Por que ela falou? Porque ela ouviu ele falando numa palestra que você tem que dar para a sua criança lá aquilo que você pode hoje. Então é como se você pegasse na mão daquela criança assim, lá na tua cogitação, mentalmente. Pega na mão da criança e fala assim, vem aqui que hoje eu te protejo e que hoje eu vou te dar aquilo que você precisa. Então nós temos que pensar assim, nós temos que dar para nós mesmos aquilo que a gente reclama que nós não tivemos. E aí diz que a mãe dele virou e falou assim, então eu preciso de uma boneca daquela. O que o Andrei fez? Correu no pai,
tô lascado. Aí o pai dele falou, por quê? Falou, a mãe tá vendo minhas palestras. E ela viu que eu falei isso e ela disse que quer uma boneca. E o pai falou, então vamos dar uma boneca para ela. Correram lá, compraram uma boneca e deram a boneca de presente. E quem ganha um presente, como é que você fica quando você ganha um presente? E a mãe dele ficou também feliz, demonstrou ali, mas ele percebeu que ainda não tinha resolvido o problema da boneca. E aí ele perguntou para a mãe, falou, mãe, mas você não gostou da boneca? Falou, gostei. Mas e aí? Não estou sentindo assim aquela euforia. Ela falou assim, não, é porque não era essa boneca que eu queria. Ela jogou para fora, falou, não era a boneca que eu queria. Porque lá só tinha um detalhe, gente. Já tinha passado, uns 40 anos já. 50 anos dessa história da boneca. Aquela boneca que ela queria não existia mais. E aí o que ela fez? Comentou com a vizinha. Ó, fulana, eu comentei com meu filho lá e tal, e eles foram lá, ele e meu marido compraram uma boneca de presente para mim, mas não era a boneca que eu queria. A boneca que eu queria era uma boneca assim, assim, assim. A vizinha virou e falou assim, pois nós vamos arrumar a boneca na internet. Vamos entrar na internet e vamos ver esse negócio. Pois entraram na internet, arrumaram, acharam onde tinha a boneca. Por que a vizinha foi procurar? Pensem um pouquinho, por que a vizinha se interessou em procurar aquela boneca? Hã? Isso, porque ela também quis uma boneca daquela, também não tinha ganho, então nós vamos achar a boneca para nós duas. E aí o que aconteceu? Acharam a boneca. 2 bonecas. Acharam. E um detalhe. A mãe dele, antes das bonecas chegarem, começou a costurar roupa para a boneca. A boneca não tinha chegado ainda, porque compraram pela internet, ia vir pela internet, lá não sei de onde acharam essas bonecas, e a boneca estava vindo, e a mãe dele danou a costurar roupa para a boneca, e todo dia levantava aquela monte de coisa, e roupinha para a boneca, e ele falou assim que a mãe dele mudou, que a mãe dele naqueles dias que antecediam a chegada daquela boneca, a mãe dele mudou. Aí foi que chegou a boneca. A mãe dele é uma pessoa já de idade, mas a mãe dele estava normal. Porque quando a gente pensa isso, a gente pensa assim, bom, já abalou a senilidade da pessoa, a pessoa já não está, cogitando coisa com coisa. Não, está dentro dela isso. Como todos nós temos dentro de nós muita coisa que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos entender o que nos faz sofrer e que às vezes não é daqui, não é. É daqui, a gente não é daqui, ó. Tá vindo lá de trás. A gente precisa descobrir agora para não nos maltratar lá, onde nós queremos chegar. E aí chegou a boneca e troca roupa, e o Dr. Andrei então falou, agora eu estou tranquilo, estou feliz, porque o problema da boneca foi resolvido. E esqueceu o problema da boneca. Um belo dia, ele está lá trabalhando, toca o telefone e a mãe dele. Ia fazer 1 ano que tinha se passado isso. 1 ano. Ela ligou para ele e falou, olha filho, tô te ligando, ele médico, tô te ligando porque tal dia assim assim, você cancela a sua agenda à tarde, porque nós vamos ter, e ele era o único filho que estava próximo dela. Nós vamos ter um evento aqui em casa e eu preciso que você esteja aqui. E aí ele pegou e falou assim, mãe, mas o que vai ter aí? À tarde? À tarde. Mas o que vai ser? Não, só quero que você cancele a sua agenda, porque você vai vir aqui para casa. Ele ficou meio assim, porém pediu para a secretária cancelar. Mas ela assim, ela avisou com alguma antecedência, faltava mais ou menos assim 1 mês. Mais ou menos, 1 mês e pouco ele falou. E aí, ele cancelou a agenda dele e falou assim, o que vai acontecer? E foi para a casa da mãe. Atendeu o pedido da mãe, A pergunta assim, quando ele começou a contar isso, na minha cabeça veio e falou, mas gente, eu nunca queria fazer um negócio desse. Olha a diferença dele comigo. Olha como ele já está muito mais à frente. Olha como ele está muito mais desprendido. Porque na hora que ele começou a falar, eu falei, gente, imagina que eu ia cancelar minha agenda para ir num evento na casa da minha mãe à tarde, eu podia ir à noite, eu podia ir no sábado, no domingo, mas ele cancelou a agenda dele. E aí foi para lá, sem saber o que ia acontecer. Quando ele chegou, tinha um bolo em cima da mesa, a boneca estava lá, a vizinha estava lá,
a outra boneca estava lá, o pai dele estava lá, e simplesmente elas iam comemorar o aniversário da boneca. Eu vou falar para vocês o que passou na minha cabeça a hora que ele falou isso. Eu falei assim, essa mulher estava louca mesmo, né? Tinha enlouquecido. E aí ele pergunta para ela, falou, mãe, o que é isso? Ele falou, você não está vendo? O aniversário das bonecas. Aí ele falou assim, mas o que a vizinha está fazendo com a boneca dela aqui? Ele falou, veio comemorar o aniversário. Ele falou, mãe, tá eu, a senhora, o pai. E ele notou que do lado do bolo tinha uma foto. Do lado do bolo das bonecas, tinha uma foto. A foto era de uma tia dele, irmã dela, que tinha morrido. Aí o Andrei virou e falou assim, tá mãe, mas me explica esse negócio direito. Ela falou assim, não, na verdade eu quero comemorar o aniversário dessa boneca, porque essa boneca é muito importante para mim. E eu quero fazer alguns agradecimentos. Ó, aí ele parou e falou assim, como assim? Ele falou assim, não, hoje eu preciso agradecer ao teu pai, agradecer a você. E foi discorrendo dentro daquilo que ela entendia que eles tinham proporcionado para ela, para aquela criança lá do passado, para consertar alguma coisa hoje. E aí ela agradeceu a vizinha que ajudou ela a achar a boneca na internet, e ela começou a agradecer a todas as pessoas. E aí ele perguntou, falou assim, mãe, mas e essa foto da tia? Falou, ela já desencarnou, ela já morreu, mas eu também preciso agradecer para ela, porque foi ela que me ensinou a costurar as roupas da boneca. Se ela não tivesse me ensinado a costurar, eu não teria roupa para colocar na minha boneca hoje. E aí ele percebeu que na verdade a mãe dele não estava louca não. A mãe dele estava aprendendo a trabalhar e a lidar com a cogitação, aprendendo a trabalhar e a lidar com a avaliação que nós fazemos das pessoas, com a avaliação que nós fazemos da nossa vida e do que é importante e de quantos benefícios nós recebemos na vida proporcionado por outras pessoas. São inúmeros, inúmeros. E ele disse que foi um dos dias mais, assim, ele disse que foi um dos dias que ele mais aprendeu coisas na vida. Aquele dia do aniversário da boneca. Porque o que acontece com a gente? Todos nós, muitas vezes, olhamos lá no passado e resgatamos aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou. E às vezes fomos nós mesmos que fizemos. Porque a gente não se perdoa. A gente carrega culpas, muitas vezes, por algo que nós fizemos, e isso nos acompanha, e a gente não consegue ver que nós mudamos, nós somos outra pessoa. E nós precisamos tratar disso, nos desculpar. E se tiver alguma coisa que incomoda, como medo, se tiver alguma coisa que nos incomoda, como receio de alguma coisa, medo do futuro, tristeza, alguma coisa que nos causou muita angústia, a gente tem que pegar esse nosso passado assim pela mão e falar assim, ó, hoje eu estou aqui, ó, eu sou outra pessoa, estou no presente, sou outra pessoa, eu vou te ajudar. E quando a gente faz isso, quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a entender que nós é que temos que trabalhar a nossa cogitação e que nós somos responsáveis por nós mesmos. Porque muitas vezes a gente espera que as outras pessoas façam por nós. Só que a gente tem que entender que às vezes as pessoas não sabem o que se passa dentro da nossa cogitação. Porque alguém consegue ver o pensamento do outro? Nós não conseguimos ver. O único pensamento que a gente enxerga é o nosso próprio, se a gente prestar atenção. Porque senão a gente liga no automático e faz aquilo que o mundo propõe pra gente hoje. O que o mundo propõe que nós temos que fazer hoje? O mundo propõe que nós temos que competir. Se a gente não tomar cuidado, a gente coloca isso para as pessoas dentro de casa. A gente coloca nos filhos. A gente compara, quem tem 2 filhos, compara filho. Quem tem um filho só, compara com o filho do vizinho. E como é que a gente compara filho? Um vai na escola, tira nota boa, o outro vai e não tira. O que a gente faz? Ó, você tem que ser igual ao teu irmão. Olha lá, teu irmão, só tira nota... Não, peraí.
São dois espíritos diferentes, duas pessoas diferentes. Eu em casa, eu tenho o meu menor, quando ele vai acordar para ir na escola, você rela nele e fala assim: filho, tá na hora. Ele levanta, se você ficar perto esperando ele te dar um abraço, sorri e vai se arrumar. Esse é o menor, está com 9 anos. O maior, 15 anos, maior que eu. Você chega lá e fala: filho, está na hora de ir para a escola. Filho, está na hora de ir para a escola. Vocês já chamaram pedra algum dia para levantar? Filho, está na hora de ir para a escola. Filho, está na hora de ir para a escola. João Vitor, já não é mais filho. João Vitor, levanta, você vai perder a hora. E assim vai. E alguns dias você tem que catar e falar assim: você vai perder a hora. Você arranca ele da cama e joga ele pro chão. Lá. Se eu virar para ele e falar para ele assim: você tem que ser igual ao seu irmão, olha o que eu vou fazer com ele. Eu vou ensinar para ele que ele tem que competir com alguém. E ele não tem que competir com ninguém. Ele tem que ser ele mesmo. Ele não tem que ser melhor que ninguém. Ele tem que ser melhor que ele só. Ele tem que se ajustar com ele. Às vezes, aí os teus amigos: o que você faz? Eu faço tal coisa. Não, porque o fulano lá faz isso. E hoje a gente vê essa competição entre nós humanos, e a mídia coloca isso na nossa cabeça. A mídia coloca que nós temos que ter a roupa da moda, que nós temos que ter o sapato da moda, que nós temos que ter o celular da moda, que tem que ter o carro, que tem que ter isso. Tudo é uma competição. Nós instalamos uma competição. E essa competição, muitas vezes, a gente coloca dentro de nós mesmos. E aí a gente sofre com isso. Lembra da história da boneca? Vai ser todo mundo que vai poder ter o carro top que passa na televisão? Não vai. Vai ser todo mundo que vai poder ter os iPhone da vida aí, 10, sei lá, 12, 11, não sei quanto que tá os iPhone. Não vai ser todo mundo. Vai ser todo mundo que vai poder morar em condomínio fechado? Não vai ser todo mundo. E quem não tiver? Vai ser infeliz? A escolha é nossa. Porque tem muita gente que sofre um bocado por entrar nessa competição. A pessoa tem um celular bom, mas ela quer um melhor ainda. Ela vai, ela se aperta, né? Fica devendo às vezes, mas compra o celular. E aí ela mostra para os outros. Compra um carro, carnezinho. Mas anda o carro mostrando para os outros. E a gente ainda não aprendeu uma coisa. Toda vez que a gente entrar nessa disputa, toda vez que a gente entrar nessa competição, e toda vez que a gente ganhar, você ganha a competição, mas não ganha o apreço da outra pessoa. Mesmo que você tenha razão muitas vezes numa discussão, ela não vale a pena. Porque você vai ganhar a discussão porque você tem razão, mas você ganha a antipatia da outra pessoa. Então não vale a pena. Para que a gente vai ficar competindo? Quem que já falava disso pra gente? Quem que já orientava a gente a não fazer isso? Jesus há 2000 anos atrás está falando isso para nós. Como é que Jesus falava isso pra gente? Aliás, esse negócio de competição, o doutor Andrei Moreira, ele fala assim também, que a gente compete desgraça, que a gente não compete só coisa boa. Tudo que é ruim a gente quer ter. As pessoas começam a conversar, falar: eu não tô legal, não tô bem, eu tô com uma dor aqui no estômago. Aí você pergunta assim: mas que dor? Que jeito que é? É uma dorzinha que dá aqui. Fala: então não, isso aí não é nada não. A minha não, ela pega toda essa parte aqui. A tua é só localizada, a minha pega tudo aqui, ó. Aí outra pessoa chega e fala assim: esse tempo seco, não sei, eu tô com uma dor de cabeça. Aí o que a outra responde? Mas quanto tempo faz que você tá? Faz uma meia hora, uma hora. Fala: aí eu que tenho enxaqueca. Ganhou. Você vai competir com uma dor de cabeça, vai competir com enxaqueca? Ganhou. E você acha que a outra pessoa ficou feliz, né? Não ficou feliz. Pelo contrário, ela não gostou, porque a dor de cabeça dela tá doendo. Aí você vem e fala que tem enxaqueca, ela perdeu, ela não pode reclamar mais da dela. Diz que o cara foi fazer uma cirurgia, e aí o médico lá na hora de fazer a cirurgia, né? Na hora que ia dar anestesia nele, falou: bom, tá tudo certo então, tudo certo. Ele falou: doutor, vem aqui, eu preciso pedir um favor pro senhor. Ele falou: por favor, como assim? Eu quero que o senhor me deixe uma cicatriz de 12 centímetros. Aí o médico falou: escuta,
Eu vou fazer uma incisão pequenininha, vai ficar uma cicatriz de 2, 3 centímetros. Não, pode mandar o bisturi rasgar, mas pra valer mesmo. Eu quero uma cicatriz de 12 centímetros. Aí o médico falou, não estou entendendo, criatura. Ele falou assim, não, é que lá em casa a minha mulher tem uma de 8 e a minha sogra tem uma de 10. Então elas ficam competindo para ver qual cicatriz que é maior. Se o senhor largar uma de 12 em mim, eu já vou chegar, não vou nem falar nada, só vou erguer a camisa assim, ó. A gente compete para ver quem tem a pior desgraça, né? Da mesma forma que a gente compete para ver quem tem o melhor benefício, né? A pessoa chega e fala para você assim, ó, um exemplo assim, só para a gente entender. A pessoa chega e fala assim, nossa, troquei meu óculos porque eu fui no médico. E aí ele falou assim que eu já estava assim, precisando mudar o grau um pouquinho. Aí ele me deu, aí eu fui e mandei fazer esse óculos aqui para mim, ó. Esperando que a outra pessoa vai falar o quê? Que lindo! Que coisa espetacular esse teu óculos, né? Aí a pessoa nem pega no óculos. Parece que tem bactéria no óculos. Você tira o óculos assim para ela pegar e ela fica olhando. Nem pega no óculos. Aí a pessoa já pergunta para você, fala assim, mas essa lente tem antirreflexo? Acabou com o teu óculos. Aí você fala, não tem. Aí a pessoa vira para você e fala assim, ah não, eu jamais compro óculos sem antirreflexo. Ó a competição. Gente, não é para fazer isso. Se a pessoa chegou e falou, ó, comprei um óculos, fala assim, que lindo, maravilhoso, olha só. Ó, top, hein? Se a pessoa perguntar ainda, né? Fala assim, mas e o teu como é que é? Fala, o meu é uma porcariazinha qualquer, hein? Pode ser melhor que o outro. Não fale. Fique quieto. Não, a gente tem que competir. A gente tem que mostrar que o nosso é melhor. Né? A gente, tem alguém, deve ter muita gente aqui que dirige, não tem? Tem? Tem gente que dirige? Bastante gente? Vocês vão para Rio Preto de vez em quando? Mas não precisa ir para Rio Preto mais não. Mirassol aqui, ó. Vai aqui no horário de pico aqui, ó, no trevo aí para você ver o tanto de gente que tem, né? A gente já sabe que vai estar assim, não sabe? Que vai estar cheio, que a gente vai ter que ter paciência. Então, qual que é o esquema? É a gente levantar e sair na rua procurando alguém dando seta para a gente deixar entrar na nossa frente. Olhando nos retrovisores para ver onde é que o motoqueiro vai vir, para a gente tirar o carro um pouquinho para ele poder passar. Ou olhando aquela pessoa que está precisando atravessar a rua, para a gente chegar próximo, frear o carro para ela atravessar a rua. É assim que a gente tinha que fazer. É assim que a gente faz? Se a gente vê alguém dando seta, o que a gente pensa? Na minha frente não. Não, vai entrar atrás do outro lá. Na minha frente você não vai entrar não. Se a gente vê um motoqueiro que está vindo aqui, ó, querendo ultrapassar você aqui, você bate o olho no retrovisor, o que você faz? Você simplesmente olha lá dentro da sua cogitação, lembra dos ensinamentos de Jesus e dá uma apertadinha nele. Né? Não é assim? Gente, tem feito um sol de uns 40 graus mais ou menos, né? Esses dias agora aqui, e eu acho que a sensação térmica vai até mais de 40 no sol. Aí você vê a pessoa tentando atravessar a rua com um monte de sacola, às vezes com coisa pesada, tá ali na beira da sarjeta, você fala, não vou parar, sabe por quê? Porque se eu parar, vem outro atrás de mim e bate. Coitado, fica lá, morrendo no sol, você dentro do seu carro com o ar-condicionado ligado, mas não para de atravessar a rua. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar. Fala assim, para de ficar disputando desse jeito. Para de ficar competindo desse jeito. Porque toda vez que você compete desse jeito, normalmente você ganha. Só que você ganha também a antipatia do outro com quem você competiu. Toda vez que você compete, você ganha a antipatia do outro. E eu já falei aqui, e eu vou repetir. Ninguém tem dó de nós, só nós. Quando a gente reclama para alguém e fala de um problema que nós temos, que está, né, judiando a gente, que está nos causando tristeza, vocês acham que o outro tem dó? Hã? Quem que fica com dó da gente? Só nós mesmos. Você chega e fala para outra pessoa, fala, ai, você não sabe o que aconteceu, aí você conta a tua tragédia. Aí o outro fala assim, ai, você vê que coisa, né? Às vezes por dentro dela, ela está pensando assim, é isso aí que você merece mesmo. Mas ela não te fala isso. Mas é isso que ela... Ó, não é por nada, mas normalmente as pessoas, quando a gente fala disso, as pessoas riem, é o que elas fazem. Tô brincando. Mas vamos avaliar nós mesmos. Quantas vezes as pessoas reclamaram para nós, a gente pensa assim, tá chorando de barriga cheia.
O dinheiro que tem, está aí reclamando, falando que não tem dinheiro. Está com a saúde de ferro aí, ó, falando que não, né, que não está bem. Então as pessoas costumam não ter essa compaixão. Nós precisamos aprender isso. E como as pessoas já não têm compaixão, eles não vão ficar com dó do nosso problema. Se eles puderem dar uma agravada nele, eles vão dar, não vão? Jesus já falava disso lá atrás. E aí Jesus falava o seguinte pra gente, olha só os ensinamentos de Jesus. Jesus falava assim: se alguém pedir a sua capa, dele também a sua túnica. Por que era para fazer isso? Por que era para fazer isso? Para não competir com a pessoa, para você não se desgastar com a pessoa, para você cuidar de você. Se você quer seguir os preceitos da mensagem cristã, da mensagem do Cristo e da mensagem que é pregada em todas as religiões, é mais ou menos por aí. Para de competir. Se a pessoa está te pedindo alguma coisa e você acha que ela está, né, que você vai atender o pedido, aliás, ele fala para a gente sempre atender. Se você vai atender o pedido, atende com um pouquinho mais. Se alguém pedir alguma coisa para a gente hoje, como é que a gente fica? A gente fica incomodado. Outra frase de Jesus: se alguém lhe bater na face direita, o que é para fazer? Dá outra. O que a gente pede? Aí Jesus fala assim, ó: ore pelos seus caluniadores, ama o teu próximo como a ti mesmo. Já lá 2000 anos atrás, ele falava assim: se alguém te chamar para caminhar 1000 passos, o que Jesus pede para a gente fazer? Caminha mais 1000, faz 2000 passos com ele. Mas se por acaso alguém te ferir, perdoe a pessoa. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Porque quando a gente aprende isso, nós paramos de competir e vemos no outro, às vezes, uma pessoa que realmente está necessitada. Mas independente do outro, independente dele estar precisando, independente dele ter necessidade ou não, o problema não é o outro, o problema somos nós. Nós é que temos que atender. Porque nós temos que tratar de nós mesmos. Porque tudo o que nós vamos responder quando a gente desencarnar, ou tudo o que nós vamos ter naquela probabilidade futura que nós imaginamos ali, de fazer a nossa vida valer a pena, só vai acontecer quando a gente começar a fazer dessa forma. Quando a gente começar a entender Jesus, entender que nós temos dificuldades, mas nós temos que nos esforçar para atendermos aqueles preceitos. Então foi isso que Jesus pediu para a gente. A doutrina espírita, a espiritualidade continua nos alertando. Porque todo dia nós precisamos ajustar aquilo que a gente pensa. E o primeiro passo é a gente entender que nós já temos muitos benefícios na vida, nós já temos muitas pessoas a quem agradecer. Nós não ganhamos boneca de ninguém, mas nós ganhamos coisas muito mais preciosas. Nós ganhamos a vida, nós ganhamos companheirismo, nós ganhamos amigos e nós ganhamos muito tipo de ajuda que a gente não consegue identificar. Então vamos passar a partir de hoje, quando a gente olhar lá para o passado, começar a identificar todos os benefícios que nós ganhamos das pessoas e todos aqueles que nós estamos ganhando até hoje. E nos prepararmos para no futuro, nós sermos os beneficiadores daqueles que nos procurarem. Então esse é o caminho que nós temos que buscar seguir. Para que aí sim a gente chegue lá no finalzinho da nossa encarnação, quando a gente voltar lá para o plano espiritual, falar assim: e aí, como é que foi a sua vida? A gente possa falar assim: ó, valeu a pena. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez por essa oportunidade, viu, Sérgio? Ficou linda a casa, agora é com você.